Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num quebra-cabeça histórico fascinante, que gira em torno de uma das profecias mais famosas da antiguidade. É uma história que envolve presságios, guerra e uma interpretação que, quem sabe, acabou se perdendo com o tempo. Bom, vamos lá desvendar isso. A nossa história começa com um verdadeiro enigma. Lá no primeiro século. De um lado, você tem uma profecia cheia de imagens grandiosas, quase apocalípticas, sabe? E do outro, um prazo muito, mas muito específico para que tudo acontecesse. E no meio disso, fica uma pergunta que atravessa os séculos. Afinal, o que foi que aconteceu de verdade? É exatamente isso que a gente vai investigar. E aqui está o coração da profecia. A linguagem é super forte, muito visual. Um sinal no céu, uma figura divina vindo nas nuvens com poder e glória. A primeira imagem que vem na cabeça é de um evento cósmico, algo sobrenatural, né? Mas e se essa linguagem significasse algo completamente diferente para quem ouviu isso na época? E essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Uma promessa tão grandiosa assim precisa de um contexto. Então, para quando os ouvintes do primeiro século estavam esperando que isso tudo acontecesse? Pois é, a resposta que eles tiveram foi surpreendentemente direta. E aqui a coisa vira um verdadeiro enigma. A profecia não era para um futuro distante, não. Era para esta geração. Ou seja, para a galera que estava viva ali naquele momento. Um prazo de mais ou menos uns 40 anos. Isso cria uma tensão na hora, né? Como é que um evento desse tamanho poderia ter acontecido no primeiro século sem que o mundo como a gente conhece acabasse? Para resolver esse mistério, a gente precisa meio que virar detetive da história, sabe? E decodificar a linguagem da época. O primeiro passo é entender o que certas frases e imagens realmente queriam dizer para um público judeu do primeiro século. E aqui a gente acha o que pode ser a grande chave para essa interpretação. A frase vindo sobre as nuvens, na verdade, não era nova. Lá no Antigo Testamento, era uma figura de linguagem bem conhecida, uma expressão usada para descrever Deus trazendo julgamento contra uma nação. Não era sobre uma viagem física, mas sim sobre uma demonstração do poder e do juízo de Deus sobre um povo ou uma cidade. E tem mais um detalhe que é crucial aqui. A profecia falava de dois sinais diferentes. Um era o tal sinal do Filho do Homem, que seria essa vinda em julgamento sobre a cidade. O outro era um sinal bem prático, quase militar para os seguidores. Quando vissem Jerusalém cercada de exércitos, era hora de fugir. Ou seja, um era o sinal do juízo, o outro era o sinal de evacuação. Agora a coisa fica ainda mais interessante. E se existissem testemunhas, gente que não era da comunidade cristã, que viram coisas bem estranhas nos céus de Jerusalém naquela época? Vamos dar uma olhada no que os historiadores daquele tempo, que estavam fora desse contexto religioso, registraram. Olha só que impressionante esse relato do Flávio Joséfo, um historiador que viu a guerra com os próprios olhos. Ele descreve exércitos e carruagens visíveis nas nuvens. A linguagem que ele usa é um eco chocante da imagem profética de uma vinda nas nuvens, que aqui seria interpretada como um exército celestial simbólico, um sinal de juízo. E o Joséfo não foi o único. Tácito, um baita historiador romano super respeitado, também documentou esses fenômenos esquisitos. Uma espada no céu, luzes misteriosas, vozes. O ponto principal aqui, independentemente do que a gente acha disso hoje, é que esses eventos foram muito comentados e vistos como presságios terríveis naquela época. Lembra daquele segundo sinal, o aviso prático para fugir? Será que ele funcionou? Bom, segundo o historiador Eusébio, que escreveu alguns séculos depois, a comunidade cristã de Jerusalém entendeu a chegada dos exércitos romanos como cumprimento daquele aviso. Eles saíram da cidade antes da destruição final e sobreviveram, exatamente como a instrução dizia. Tudo isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se essa interpretação conecta tantos pontos, a linguagem, o prazo, os testemunhos históricos, por que ela não é mais conhecida hoje em dia? Para responder isso, a gente precisa avançar um pouquinho na história. Pelo que parece, a mudança de foco aconteceu em etapas. Lá no começo, a interpretação era sobre um evento local, específico, o juízo sobre Jerusalém no ano 70. Mas, séculos depois, com o imperador Constantino, o cristianismo se tornou a religião do Império Romano. Aí o foco teológico mudou, deixou de ser um evento passado e local para ser um julgamento futuro e universal. Com o tempo, a interpretação original foi ficando para trás, quase esquecida pela teologia dominante. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Quando a gente analisa tudo isso com as lentes da história e da linguagem do primeiro século,
uma imagem surpreendentemente coesa começa a aparecer. Então, quando a gente junta todo o que temos, o prazo de uma geração se encaixa perfeitamente com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A linguagem figurada de vir nas nuvens aponta para um juízo e não para uma chegada física. O sinal de aviso para fugir, pelo visto, funcionou. O evento histórico em si é inegável e, para fechar, testemunhas de fora registraram fenômenos que batem com a descrição profética. A conclusão, seguindo essa linha de raciocínio, é bem direta. A profecia não teria falhado nem sido adiada. Ela teria sido cumprida exatamente como e quando foi previsto, através da destruição de Jerusalém no ano 70. Em outras palavras, o que foi prometido aconteceu. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Independentemente de se concordar ou não com essa interpretação, o caso todo nos força a perguntar: o quanto do significado original de textos antigos a gente perde quando lê sem entender o contexto histórico deles? É um lembrete poderoso de que, para entender o passado, talvez a gente precise primeiro aprender a pensar como as pessoas daquela época.